Chevrolet Bolt Premier 2021. Esse é o carro elétrico da Chevrolet do Brasil, é vendido oficialmente agora, a partir de junho de 2021, em 79 concessionárias da Chevrolet. Então é o primeiro carro 100% elétrico vendido pela GM do Brasil. E nesse vídeo vamos mostrar todos os detalhes dele, vamos mostrar também uma avaliação dinâmica, depois de a gente ter ficado alguns dias com esse carro aqui em Brasília. Um exemplar fornecido pela GM do Brasil para avaliação do Carblog. Mas antes desses detalhes, eu gostaria de pedir para quem está assistindo o vídeo que dê um like, que nos ajuda bastante a ampliar a divulgação do trabalho e do canal. E caso você não seja inscrito, eu peço que se inscreva no canal, ative o sininho para ser notificado das novidades do setor automotivo. Então, pessoal, o Chevrolet Bolt, ele tem uma característica estética um pouco diferenciada em relação aos carros convencionais, mas em termos dimensionais, ele mede 4,16 m de comprimento. Ele é, em termos dimensionais, muito similar ao novo Onix, por exemplo. Dá para ficar dentro da gama da Chevrolet. Mas, como esses carros elétricos têm um aproveitamento de espaço muito maior, o espaço interno disponível para passageiros e para bagagens é muito maior do que o do novo Onix, tá? Ele é um espaço interno que vale, por exemplo, a um Passat, né? Então é um espaço interno realmente muito bom, um porta-malas com 478 litros, e a gente vai mostrar todos os detalhes, né? Mas é um carro que agora, em junho de 2021, está precificado no Brasil a R$274 mil. É um valor caro, porque aqui no Brasil, infelizmente, a gente ainda não tem incentivos governamentais para utilizar carros elétricos. Esse carro, no mercado norte-americano, na conversão, ele custa lá em torno de $40 mil, só que o governo americano ele fornece ainda $7.500 de subsídio para quem comprar o carro elétrico, porque tem muitas vantagens, né, para o país, se a população migrar para carros elétricos. Então o governo acaba incentivando e aí acaba ficando muito mais barato, né? Então um carro lá que custa $40 mil vai sair por 32 mil na mão do consumidor. E aí, aqui no Brasil, se a gente falar em $32 mil a 5, seria um carro aí na faixa de 150, 160 mil reais. Né? Então aí já seria bastante viável. Eu já acho que é um carro que se tornaria muito interessante do ponto de vista de custo-benefício, né? Mas infelizmente a 270 ele ainda acaba sendo um carro de nicho, apesar de eu achei, assim, pelo que eu andei no carro, eu achei ele espetacular. É uma grande inovação em termos de tecnologia, né? Então, esse carro aqui, o Chevrolet Bolt, ele tem 1,76 m, a largura dele é de 1,76 m e ele tem uma altura bem elevada, aí, em torno de 1,61 m. Então ele tem um porte mais ou menos de SUV, né? 1,61 m de altura, tem um entre-eixos aí de 2,61 m. Em termos de autonomia, esse carro aí ele tem uma bateria de 66 kWh, ele tem uma autonomia oficial da GM em 416 km. E você pode carregá-lo em 3 situações, tá? Você pode carregá-lo, aqui é o sistema de carga, né? Então você tem um cabo, né? Esse modelo aqui, esse exemplar, que a GM forneceu, aí é o porta-malas com 478 litros, é muito espaço mesmo, tá? Ele é um cabo para você carregar numa tomada de 220 volts e 20 amperes, tá? É uma tomada de 20 amperes específica. Não veio o cabo que é para você utilizá-lo em carregadores de alta potência ou de wallbox, tá? Só veio esse cabo que é para uma tomada convencional de 20 amperes, né, de 220 volts convencional, que a gente tem na nossa casa, normalmente tomada de cafeteira. Ele vai demorar ele tem uma taxa de carga de aproximadamente 10 km para cada hora que ele fica conectado, né? Então você vai ter aí para você ter uma autonomia de 416 km, você vai ter que ficar com ele carregando, né, conectado na tomada em torno de 40 horas. Agora, se você tiver um carregador wallbox que vai ser vendido pelas concessionárias, é um carregador de 7 kVA, aí você instala na sua garagem
E aí você consegue 40 km de autonomia a cada hora conectada. Então, para você obter aí as 400 km para carregar totalmente a bateria, você vai demorar aí em torno de 10 horas. Né? E tem a opção também de carregadores públicos de alta potência. Nessas situações você consegue 160 km em 30 minutos. Aqui em Brasília tem 30 eletropostos que hoje você pode utilizar ele grátis. Então você deixa o carro lá carregando, você obtém 160 km de autonomia gratuitamente. Tem 35 aqui, tem espalhado pela cidade, né? Ele tem um motor aí com 204 cavalos, 36 kgfm de torque, tem um câmbio de uma marcha só e acelera de 0 a 100 em 7,3 segundos. E a velocidade máxima é limitada a 146 km por hora. O consumo, pelo que eu vi aqui, mais ou menos 6 a 7 km por quilowatt-hora, tá? O consumo médio aqui em Brasília ficou mais ou menos isso aí, em torno de 7 km por quilowatt-hora, né? Quilowatt-hora, em termos de energia elétrica, a gente pode considerar como se fosse um litro de gasolina para efeito de comparação. Então vamos dar uma olhada agora no interior, né, do Chevrolet Bolt. Então, como a gente já disse, ele é um carro com 4,16 de comprimento, tem 2,61 de entre-eixos, mas ele não tem eixo cardan, não tem o câmbio, o conjunto motor-câmbio é muito menor, não tem, por exemplo, radiador, não tem nada disso. Então, ele tem o espaço que sobra no carro para os passageiros é muito maior. Então, impressionante, muito similar a de um carro como se fosse nos Estados Unidos seria um Malibu, ou aqui no Brasil um Passat, entendeu? Ou um Fusion, até maior que um Fusion internamente, por conta desse maior eficiência, né, na utilização do espaço. Então um carro realmente muito espaçoso internamente, muito tecnológico também, 2 telas digitais de LCD, essa é uma central multimídia com tela de 10,2 polegadas. E aqui ó, o espaço traseiro também é enorme, né? Atende aí tranquilamente a quem utiliza aí normalmente sedãs médios, porque ele vai ter um porta-malas aí em torno de 478 litros, né? O porta-malas dele é muito... Mas você tem um porta-malas aí com 478 litros de capacidade volumétrica, é similar a de um Corolla, entendeu? Então assim, apesar de ser um carro que é bem menor do que um Corolla, que em termos de comprimento ele tem 4,16, né? Um Corolla aí mede 4,7, mas o entre-eixos e a maior capacidade a maior eficiência na utilização do espaço torna ele muito competitivo, né? Frente a isso. O Bolt, né? Ele é um carro com motor e tração dianteira, diferentemente de outros modelos elétricos. O motor síncrono, né? Com 204 cavalos e 37 kgfm de torque, vem com câmbio automático de uma marcha só. O motor elétrico praticamente não precisa de câmbio e ocupa muito pouco espaço, né? Então é um sistema muito mais eficiente aí do ponto de vista espacial e também do ponto de vista energético, né? Então esse não é um carro híbrido, é um carro elétrico puro, ele não tem motor a combustão, tá? Vocês vão ver o painel funcionando aqui, ó. Quando você abre a porta aqui, ele já te mostra aqui, ó, a autonomia que você tem. Aí tá com 227 km, né? Então, aí você, estando com a chave dentro do carro, você simplesmente aperta o botão Read aqui. Mas ele não faz barulho nenhum, né? Carro não faz barulho. Carro elétrico não faz barulho. O carro tá pronto aí, tá pronto para você poder andar, né? Aí você mexe na alavanca de transmissão aqui, né? Tá em P, coloca em D ou L, que é a melhor situação, que é a forma que você tem a maior regeneração de energia. Se quiser dar ré, basta apertar, tem esse botãozinho aqui do lado. O freio de mão é eletrônico, tá? E para botar N ou L, simplesmente aqui. Quando você coloca ré, você tem a câmera de ré funcionando aqui e tem uma câmera 360 graus. Então, se você começa a andar com o carro, ele começa a te mostrar a situação do carro, entendeu? Então tem um sistema que gera uma imagem aí que é artificial, mas dá uma ajuda enorme aí para, sobretudo em manobras, né?
Bom, pessoal, então vamos começar a nossa avaliação dinâmica aqui. Basicamente, para você ligar o Bolt, a hora que você entra no carro, ele te dá uma autonomia aí, agora ele está estimando em 216 km. Aperta o Read, né? Ele já liga essa tela e aí você opera aqui como se fosse um câmbio automático convencional. Então, vamos colocar em ré aqui, ele já liga a câmera de ré. Você simplesmente começa, ele tem um freio de mão eletrônico, né? Então você simplesmente começa a acelerar e ele te ajuda tanto a câmera de ré quanto a câmera de 360 graus, né? Coloque em D, que é uma modo de operação que é praticamente idêntico ao de um carro automático convencional, mas se você quiser obter a máxima regeneração de energia, a maior autonomia, aí você coloca em L aqui, tá? Que é a melhor situação. A L é a melhor, é disparada a melhor situação, porque ela faz a maior regeneração de energia e você passa a operar o carro praticamente com um pedal só. Você não precisa mais frear, porque ele utiliza muito o freio motor, né? E aí é operação como um carro convencional, né? Acelera, só que ele tem o diferencial que ele não faz barulho nenhum, né? É um carro que tem 204 cavalos de potência, ele é muito rápido, você acelera, ele entrega o torque imediatamente, mas evidentemente se você ficar fazendo esse tipo de experiência, de utilização muito de performance, que realmente a performance de carro esportivo, né, apesar da velocidade máxima ser limitada a 146 km por hora, mas a performance de aceleração é de carro esportivo. Mas você pode, vocês estão vendo, eu estou em L aqui, eu não estou usando freio, o carro freia sozinho pelo sistema de regeneração de energia. E aí quando você regenera, ele te indica aqui no painel que ele está fazendo essa regeneração. Muito espetacular essa tecnologia de carro elétrico, né? Então, esse carro aqui, para efeito de comparação, né? Ele tem 416 km, vocês estão vendo que está com 214, mas esse negócio varia, às vezes ele sobe, às vezes você está andando com o carro, você sai de um local que ele estava com, sei lá, 220 km de autonomia e você pode chegar em casa a 230. Se você estiver num local alto, for para um local baixo, quer dizer, você vai pegar muita descida, muito declive, você vai acabar regenerando muita energia e aí você vai chegar com uma autonomia maior do que você saiu, por conta do processo de regeneração de energia que ocorre. Então é um carro muito prático, muito suave de dirigir, muito fácil de ser conduzido, a entrega de potência é extremamente progressiva. Então, é um carro que é possível você utilizar ele no dia a dia tranquilamente. 416 km, o que acontece? Se você colocar uma wallbox na sua casa, você vai ter aí essas 416 de autonomia todo dia. Todo dia que você sair, você vai ter as 416 km de autonomia, às vezes até mais, dependendo de como que você utiliza o carro. Mas tem múltiplas opções de carga. Então, se você tiver o wallbox, você vai carregar o carro todo dia, como se fosse um smartphone, né? Você deixa na garagem, liga ali na wallbox, em 10 horas, você nunca vai gastar, você nunca vai chegar com a bateria zerada. Mas vamos supor que você chega com a bateria zerada. Em 10 horas ele vai recompor totalmente a bateria, né? Se você utilizar uma tomada de 220 volts e 20 amperes convencional, aí você vai demorar 40 horas, né? Então, realmente, aí acaba sendo bastante longo o processo. Em determinadas situações, por exemplo, se você vai viajar aqui, vai para Chapada dos Veadeiros, lá tem pousada com tomada de 220 volts e 20 amperes. Então, você vai ficar 3 dias, 4 dias lá, você pode deixar o carro carregando, e aí, a hora que você voltar, você vai ter a carga total, mas vai demorar bem mais, uma tomada convencional. Então dá para viajar, vai viajar para Goiânia, dá para viajar na boa, que os hotéis têm carregadores, né? Então só tem que fazer um planejamento. Agora, para a utilização urbana, ele é perfeito. A utilização urbana não tem nenhuma contraindicação. Inclusive, você gasta muito menos para andar. O quilômetro rodado com esse carro aqui, eu fiz o cálculo, coloquei lá no blog, aqui em Brasília é 82% mais barato
do que com carro gasolina. Então é assim, se você gasta R$1.000 por mês de gasolina no teu carro convencional, um Onix, sei lá, um Polo 1.0, você gasta R$1.000 por mês, vamos supor, de gasolina, com esse carro aqui você vai gastar R$180. É muito mais barato. Por quê? Porque o custo do quilowatt-hora aqui em Brasília atualmente está em 67 centavos. 67 centavos, né, o quilowatt-hora. A bateria, ela tem 66 kWh, né? Então, para você encher ela, aí você põe 66 vezes 7, né? Vezes 6,5, aí vai dar uns R$36, com mais 6 para chegar nos 66, você vai ter aí mais ou menos, você vai gastar mais ou menos uns R$40. Quer dizer, se você encher o tanque, se você encher as baterias 4 vezes por mês, você vai ter um aumento na tua conta de luz em torno de R$240, mas R$240, sendo que aí você rodaria aí mais ou menos 1.600 com 16, quase 1.670 quilômetros, né? Com gasolina você ia gastar em torno de R$1.200 para rodar. Então ele é muito mais barato a utilização. As manutenções muito mais simples, né? Porque o carro elétrico, como ele não tem câmbio, não tem troca de óleo, não tem radiador, não tem nada, as manutenções são muito mais simples, né? E o carro elétrico, ele é um produto muito mais racional do que um carro a gasolina, né? Então, a única coisa que tem que ser vista é o seguinte, por exemplo, tem aqui em Brasília, todos os prédios que estão começando a ser construídos, aí desde 2018, se eu não me engano, a norma já exige que as garagens tenham a previsão para você instalar o wallbox. Eu moro num prédio que ele é novo, mas ele foi o último dessa construtora que foi construído ainda na norma antiga. Então ele não tem aí a tomada de 220 volts, não tem a previsão. Mas para esses prédios que ainda não tem isso, vai ter que fazer um ajuste ali, conversar com o síndico e aprovar aí uma instalação que aí ele vai trazer uma linha elétrica do distribuidor ligado na tua garagem, e você vai lá e instala a tomada de 200, a sua wallbox, né, na sua garagem. Aí você chega com o carro, coloca ele na wallbox, no dia seguinte você tem ele sempre completamente carregado, né? Então achei, para quem mora nos prédios novos, aí não tem problema nenhum. A GM já vai vender o carregador junto nessas novas, ele está sendo vendido agora em 79 concessionárias, né? Então a GM já vai vender também esse carregador wallbox. Agora, aqui em Brasília tem 35 estações do GDF, que são estações de carga rápida, né? E aí essas estações, hoje está tudo de graça. Então se você quiser carregar lá, não vai pagar nada também, entendeu? Então tem na Câmara dos Deputados, tem no Buriti, tem 35 locais aí que tem esses postos, eletropostos, que são da WEG, né? Então aí você pode abastecer o carro lá, se você morar, se você trabalhar num local que tem um eletroposto desse, você vai carregar o teu carro, deixa lá, vai trabalhar 8 horas por dia, né? Vai deixar o carro carregando lá, e então aí você vai acabar não gastando nada para rodar com o carro, entendeu? Não sei até quando isso vai se manter, mas por enquanto é grátis, tá? Então, assim, o carro elétrico, ele é uma inovação que veio para ficar, ele é muito mais racional do que um carro a gasolina, ele tem muito mais espaço interno, e o sistema energético dele é muito superior, né? Porque o motor elétrico, ele transforma 95% da energia que está armazenada na bateria em energia mecânica, enquanto que o motor a combustão, ele transforma apenas 35%, tem uma eficiência muito menor. E o carro elétrico tem a regeneração de energia, porque a hora que você sobe um aclive, você transformou aquela energia elétrica em energia potencial, mecânica. E a hora que você começa a descer, como ele tem o sistema de regeneração de energia, tá vendo? Ó, ele está regenerando. Eu saí com 213, estou aqui com 217. Por conta disso, se você está num lugar alto, vai para um lugar baixo, você vai chegar com autonomia maior do que você saiu, por conta da regeneração de energia, tá, pessoal? Então, é espetacular.
carro elétrico. Não dá nem para comparar com carros a gasolina, tá? Ele é muito superior em termos, assim, não polui, a eficiência na energia é muito maior, você utiliza energias renováveis, energia solar, energia hidrelétrica. Aqui no Brasil a matriz é muito limpa, ele é muito mais eficiente, não gera CO2, não gera poluição acústica, não gera nada disso. Então, assim, não dá nem para comparar. Eu acho que ainda o preço tá proibitivo, R$270 mil. Se fosse nos Estados Unidos, esse carro aqui custa em torno de $40 mil, né? Seria mais ou menos uns R$200 mil. Só que lá nos Estados Unidos tem um incentivo governamental, $7.500, cai para 32. Então lá o americano vai pagar em torno de R$150 mil esse carro. Se fosse 150 mil aqui, eu acho que aí ia começar a disseminar, a massificar mesmo, mas depende de política pública, né? Mas o Brasil vai chegar atrasado, mas não tem como correr, né? Isso é o futuro, né? O carro a combustão está marcado de morte, esquece, não vai mais existir. O carro a combustão é um lance muito irracional, né? Um lance muito irracional. Ele é muito ineficiente, ele polui, ele exige uma distribuição de energia, né? É um processo de distribuição de energia muito caro, né? Você tem caminhão-tanque. O processo de distribuição de energia elétrica é pela rede elétrica, não tem custo nenhum, não tem caminhão rodando, não tem posto de gasolina, vai chegar na tomada da tua casa. Então não dá para comparar, né? Então fica tudo muito mais barato. Por isso que um custo de 1 kWh é 67 centavos e um custo de 1 litro de gasolina é R$6, né? Por quê? Porque a geração do litro de energia de gasolina é muito mais caro, tem um processo de distribuição também muito mais caro, muito mais sofisticado, não dá nem para comparar. Então, o carro elétrico é o futuro, e esse carro aqui da GM, o preço dele é o preço de uma BMW 320i, né? Se eu tivesse dinheiro para comprar uma BMW 320i, eu não compraria, ficaria com um Bolt. Muito mais racional, uma tecnologia infinitamente superior, tá, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado da avaliação do Chevrolet Bolt. Eu já defini que o meu próximo carro, eu tenho um Golf 2015 e eu não vou vender ele eu não vou trocar de carro até você ter aí um carro elétrico num preço, né, nessa faixa aí, tá? Sei lá, até 100 mil, né? O meu próximo carro vai ser elétrico, não sei quando, né? A hora que ficar barato, mas meu próximo carro será elétrico, eu não vou comprar mais carro a gasolina, né? Não tem lógica nenhuma comprar carro a gasolina, né? O meu próximo carro vai ser elétrico, não sei quando, pode ser daqui a 10 anos, sei lá. Mas assim, eu vou ficar com o Golf até você ter um carro elétrico acessível no mercado brasileiro, tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí da avaliação. E quem gostou, dá um like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Mais algumas considerações finais da avaliação do novo Chevrolet Bolt Premier 2021. Nós ficamos aí cerca de 3 dias com esse carro e ele é realmente impressionante. Depois que você dirige um carro elétrico, 100% elétrico, ou até mesmo um híbrido, mas um híbrido plug-in, mas no caso do carro elétrico, ele realmente é uma experiência muito diferente em relação aos carros a combustão. E o aspecto mais interessante é que depois que você dirige esse carro elétrico, na hora que você volta para um carro a combustão, você percebe o quão antiquado e o quão obsoleto são esses modelos a combustão. O carro a combustão, ele vibra, ele faz um barulho enorme, e esses carros aí são totalmente silenciosos,
tem uma entrega de potência espetacular, porque o torque não depende de atingir determinados níveis de rotação do motor, o torque ele é entregue desde o 0 RPM e não tem vibração nenhuma, não tem ruído, enfim, é um carro muito mais avançado do ponto de vista tecnológico. Então, realmente esse é o futuro e quem dirige um carro elétrico como esse Chevrolet Bolt, que eu acho que é uma das melhores opções do mercado, porque é um carro que está fornecido pela GM, que tem uma enorme rede de concessionárias no Brasil, então se você precisar de manutenção, vai ter, se precisar, vai fazer as revisões, é diferente de outros modelos, por exemplo, eu vejo que tem pessoas importando Tesla, mas é uma coisa muito mais complicada, muito mais arriscada, né? Então o Chevrolet Bolt está disponível no mercado, nas concessionárias da marca, infelizmente o preço, aliás eu conversei com um vendedor de uma concessionária, parece que o preço até subiu, está em torno de R$290 mil, então realmente precisaria aí de algum tipo de incentivo em termos de política pública em redução de imposto para que esses carros se tornassem mais acessíveis. Mas eu garanto para você, quem dirige um carro desse aí, como o Chevrolet Bolt, não quer mais voltar para um carro a combustão. Você só volta se você não tiver condição de comprar um carro como esse aí, um carro com esse nível de tecnologia, de modernidade, de tecnologia elétrica. Então é muito, muito interessante, muito mais agradável. Então eu adorei, eu já sou muito fã de carros elétricos, acho os carros a combustão produtos obsoletos, antiquados, que são ineficientes tanto do ponto de vista energético, poluem, então não tem sentido continuar esse tipo de produção de carro a combustão, tanto que os outros países estão migrando todo mundo para carro elétrico. O Brasil também vai ter que migrar, o Brasil vai ser atrasado, como sempre é atrasado, apesar da nossa matriz energética não ser tão suja, então permite aí um delay aí nesse processo, mas a gente vai ter que migrar. Então esses carros inicialmente, como o Chevrolet Bolt aí, é espetacular, eu gostei demais. Quem puder fazer um test drive, ele já vai estar disponível em 79 concessionárias da GM já a partir de junho para test drive. Eu vi na Jorlando, CIA, na Carreira da Asa Norte, todas elas já estão preparando os modelos de test drive, então vale muito a pena, que é uma experiência muito interessante e garanto que quem andar nesse carro vai gostar. Então esse é o novo Chevrolet Bolt 2021.